Boa noite, vocês estão me ouvindo? Fazendo um teste aqui para começar, mas como é uma experiência nova, tudo também é novo e a gente vai aprendendo com acertos e erros. Esse mundo virtual, ele é maravilhoso, mas a gente tem que saber dominar também, não é verdade? Gostaria que vocês dissessem se está transmitindo direitinho, pessoal do grupo do Caibar, ver se está funcionando, por favor. Então, daqui a pouco a gente já começa, tá? Vou esperar dar 8 horas. Pedir para o nosso amigo Cleiton se ele pode me dizer se está tudo bem, se está saindo a minha voz direitinho. Bom, agora está. Bom. Não. Ah, que bom. Obrigada, Janete. Que é o que eu falei, né? Nós estamos começando tudo novo para a gente, né? Então, já são 20 horas, vou esperar mais um pouquinho para ver se todo mundo começa. Já visto que foi preciso mudar o link, né? Para ver se todo mundo consegue visualizar. Então, já são 20 horas. Esperar só um pouquinho, tá bom? Por favor, porque daí eu continuo, dá tempo, são 20 horas e 11, eu começo de novo. Ah, então tá bom. Obrigada, Roberto. Bom, então eu vou começar de novo, tá? Eu comecei falando da fé, que é o maior tesouro da nossa alma. Que essas incertezas geradas pela pandemia do coronavírus, que nos colocou nesse isolamento social, estão afetando o nosso dia a dia, no tocante ao nosso íntimo, na relação com os nossos familiares, aos nossos sentimentos de medo, de vulnerabilidade. Então, muitas perguntas estão se acumulando em nosso pensamento e, por vezes, não encontramos as respostas. Então, como nós vamos enfrentar essa situação, né? Assim como nesse momento, né, eu tive aí que ficar procurando como fazer para resolver a situação, a mesma coisa a gente faz ali no nosso dia a dia. A gente tem que buscar alternativa, nós temos que buscar qual o melhor caminho para nós seguirmos em frente. Então, na batalha diária que nós cristãos precisamos travar contra as adversidades, é imperativo permanecermos firmes. Ah, mas como permanecer firme? Como nós conseguimos chegar nesse patamar, né? De estar o tempo todo ali, mostrando realmente que nós não estamos sendo abalados? Com confiança. Essa é a palavra-chave, confiança. Confiar em si mesmo, nas suas próprias forças e, acima de tudo, confiar nos desígnios de Deus, nosso Pai, e nos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos apresentam a fé, a esperança e o amor como garantias de felicidade. A felicidade que Jesus nos fala sempre, né?
que nossa evolução, nós vamos alcançar essa felicidade. Então, a fé, a esperança e o amor é que são a garantia de que lá no futuro a gente consiga a felicidade. Quando a tempestade soprar com muita intensidade, recolhe-se em seu íntimo e com resiliência tenha fé. Confie no amor do Pai por todos nós, confie que a bonança logo se estabelecerá, porque toda tempestade passa e aí vem a bonança. Eu sei que nesse meio tempo acontecem muitas coisas são destruídas, muita gente fica desolada depois dessa tempestade, mas nós sabemos que isso não vai durar para sempre, né? Então, a bonança virá, ela vai nos trazer essa tranquilidade. Então, a fé, irmãos, é a grande luz que ilumina os nossos destinos, enriquece nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição de Deus, é insígnia da sua misericórdia. Então, nós precisamos acreditar e confiar nele, porque ele não vai nos abandonar. Conforme nós vamos fazendo leituras do Evangelho, de todos os livros que os bons irmãos nos trouxeram, as obras de Allan Kardec, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo que essa perfeição de Deus, ela nos envolve, né? Não dizem que não cai uma folha da árvore sem que haja a permissão de Deus? Pois é. Então, é a fé que nós depositamos nessa perfeição de Deus é que vai nos trazer, né, essa bonança, essa tranquilidade, porque ele não abandona seus filhos, em exceção nenhuma, ele não abandona. Numa passagem do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus disse a seus discípulos: se tivesseis fé do tamanho de uma semente de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali. E ela se transportaria, e nada vos seria impossível, né? Então, o que é essa montanha transportar daqui para ali, né? Essas montanhas que nós falamos, as montanhas da fé, são as dificuldades, as resistências, o medo, todas as incertezas que envolvem a nossa vida no dia a dia, né? A nossa existência aqui nesse planeta, nesta encarnação. Então, elas barram, né? Todos esses sentimentos negativos, eles barram o nosso caminho no trabalho pelo progresso da humanidade. Quando a nossa fé é robusta, é perseverante, ela dá a energia e os recursos que nos fazem vencer os obstáculos. Ser forte significa dar mais um passo em direção ao topo da montanha, por mais exaustos que estejamos. Mas nós temos que continuar dando aquele passo, porque daquele passo, significa que nós conseguiremos chegar, depende da nossa existência. Deixa eu passar o link aqui para uma outra amiga que ela não está conseguindo acessar. Então, significa que as lágrimas podem rolar, apesar do nosso pesar, né? Ficou um trocadilho. Significa continuar procurando a resposta dentro de si mesmo, né? Apesar da escuridão, do desespero estar por toda a nossa parte. Mas nós precisamos, como eu falei anteriormente, procurar no nosso íntimo, né? E buscar essa resposta. Porque nós temos que manter essa esperança viva. Adquirimos essa esperança especialmente pela aquisição de conhecimento,
né? Com a leitura, com buscas por palestras, por preleções, por cursos, pelo trabalho, né? O trabalho espiritual, o trabalho no nosso dia a dia, pelo esforço individual. E nós não dependemos do outro, nós dependemos de nós mesmos para buscar essa esperança. E pelo nosso livre-arbítrio. A dificuldade que se apresenta em nossa vida, essa outra agora da pandemia, que está nos deixando muito nervosos, muito preocupados, não é uma punição celestial. Pelo contrário, é uma oportunidade da evolução que Deus nos proporciona. Então, se nós encaramos a vida com resiliência, com aceitação, estaremos caminhando para a prosperidade, que é a maior conquista do espírito. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente, para crescer, para nos desenvolver. Então, buscando esse equilíbrio, nós estamos buscando a prosperidade do nosso espírito. Allan Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento: fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Ou seja, é a razão raciocinada, né? Desculpe, é a fé raciocinada, é a fé embasada na razão. Por isso que eu disse anteriormente, com muito trabalho, com conhecimento, pela busca e sempre usando o nosso livre-arbítrio para resolver aquilo que é o melhor ou não para nós naquele momento. Então, a fé verdadeira, ela é sincera, ela é sempre calma, dá paciência, né? Nos dá a oportunidade de ter paciência que sabe esperar. Porque tem o seu ponto, né, de apoio na inteligência, na compreensão, que é na razão. Então, a cada um de nós foi dada a liberdade de buscar a verdade e abandonar o engano. Então, nós tivemos essa oportunidade, isso que continuamos tendo. Então, são nossas escolhas que dizem quem nós somos. Por isso, o livre-arbítrio está aí, né? Busquemos também mais informações sobre o livre-arbítrio, porque é ele que nos proporciona essas escolhas. Né? Nós temos que saber por que fazemos esta ou aquela escolha. E cada escolha tem a sua consequência. Ou consequência positiva, ou a consequência negativa. A fé é o alimento que sustenta o espírito. É a água pura que descenta a alma. Descedenta a alma, desculpe. É a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Maravilhosas essas palavras. Só que não são palavras ao vento. São palavras que precisam estar internalizadas. Nós precisamos compreender efetivamente que a fé é o alimento que sustenta a nossa alma. É aquela água que nos tira a sede. É a sabedoria que nos faz entender o amor do Pai. É essa fé pura, raciocinada, sem fanatismos e sem dogmas, que se traduz por uma segurança absoluta no amor, na justiça e na misericórdia de Deus. Então, nós temos, mais uma vez, uma fé raciocinada, um entendimento de fé. Não é acreditar por acreditar. Não, eu sou obrigada a acreditar ou acredito por acreditar. Não. Nós temos que entender o porquê. Né? Nós estamos aqui para ser cordeirinhos, não de posse alguma. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós estamos aqui efetivamente para entender e para confiar, confiando com muita sabedoria, confiando com muita razão. Né? E essa fé, né, raciocinada é que nos dá o equilíbrio de que necessitamos. Desse equilíbrio vai estar nos envolvendo com um enlace de serenidade e de esperança. Cercados pela agitação das circunstâncias que enfrentamos na maior parte do nosso tempo, ocupados com nossas obrigações materiais e envoltos ultimamente em tantas notícias alarmantes e preocupantes, nós não percebemos que muitos desses desencontros poderiam ser resolvidos ou simplesmente afastados pela ação direta e efetiva da prece. Temos dificuldade para nos silenciar e elevar o pensamento a Deus, pedindo assistência. O caminho ali de não tomar atitude é muito mais fácil. De se fechar dentro ali do seu mundo e simplesmente não procurar,
ajuda, não procurar assistência. Pelo contrário, o poder da prece está no nosso pensamento. E para que nós consigamos essa assistência, a gente tem que se ligar a Deus. Nós temos que ter nós temos que buscar esse diálogo com o Pai, esse diálogo com Jesus, né? E a prece também se dá pela leitura dos ensinamentos de Jesus. José Carlos de Luca, em seu livro Socorro e Solução, né, citou o instrutor André Luiz, que nos ensina o seguinte: oração é luz. É luz que nos faz pensar melhor no turbilhão das dúvidas, indicando-nos o caminho do acerto. É luz que nos torna fortes perante as adversidades, evitando a nossa queda. É luz que nos acalma diante das aflições, proporcionando serenidade. Não são, mais uma vez, simples palavras, são efetivamente ações. Oração é ação, e a ação é luz. Devemos fazer da prece nossa fonte diária de refazimento das forças e o consolo que nos rejubila e nos enternece. É nosso pronto socorro acessível a qualquer emergência. Então, naquele momento de extremo desespero, ao que nós vamos nos recorrer? A prece. A prece com a fé. Né? Nós temos fé e nós vamos procurar a oração. Na oração, os irmãos espirituais vão estar ali nos auxiliando, nos envolvendo para que a gente encontre essa serenidade. Então vocês percebem que uma fé sem oração ou uma oração sem fé é vazio, não tem conexão, né? Pois bem, quando nós oramos com fé, nós nos abastecemos de forças espirituais imprescindíveis. Assim como o alimento, né, físico, ele dá essa energia para o nosso corpo. Assim como o sono, ele dá energia para o nosso corpo, né? Esse refazimento de energias. A mesma coisa a oração. A oração nos abastece de energias para que a gente consiga sentir a presença de Deus e do nosso Mestre. Porque é nessa hora que ele segura a nossa mão, que ele nos envolve com todo o seu amor. Eis aí a conexão. Então, a partir do momento que você dobra os seus joelhos e você se conecta com o Pai, se conecta com Jesus, com os bons espíritos, a serenidade é como uma chuva, né? Lavando todo o quintal. Ela vai, aos poucos, nos abastecendo, nos aliviando, e aí nós vamos conseguindo ter mais serenidade e mais entendimento para resolver a situação. Um trecho do livro Keep Going, de Joseph M. Marshall, narra que eu gosto muito desse livro, estou sempre citando quando eu posso. Se alguém puder comprar, é maravilhoso para vocês. Uma lição de vida maravilhosa do povo indígena dos Estados Unidos. A oração com fé pode nos dar força. A força pode vir a partir do enfrentamento das tempestades da vida, a partir do conhecimento da perda, do sentimento de tristeza e de desgosto, da queda nas profundezas do pesar. Precisamos enfrentar o vento, o frio e a escuridão, permanecermos firmes nessa tempestade, pois ela está nos ensinando a sermos fortes. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a oração com fé nos dá essa força. Essa força é que vai nos proporcionar esse enfrentamento da tempestade, né? As tempestades da vida. Porque toda a perda, todo o sentimento de tristeza, de desgosto, né? Todo aquele pesar que nós sentimos, são esse vento, é esse frio, é a escuridão. Mas se a gente permanece firme na nossa oração, na nossa fé, sem dúvida nós vamos estar enfrentando. E aí é que nós tiramos um aprendizado. E nós podemos aprender com a natureza, né? Vocês têm visto jornais, acompanhado os noticiários, o quanto o mundo está mudando, né? Até as placas tectônicas estão em outras elevações.
O ar está dissipando toda aquela parte da poluição. Então, vocês percebem que é a natureza se renovando, né? Muitas pessoas postam, quanto tempo eu não vejo São Paulo assim tão limpo, lá os canais de Veneza, e outros exemplos, né, que nós temos acompanhado. Então, isso mostra que, apesar de toda a nossa exploração, de todo maus tratos do homem com a natureza, ela se renova. É como se ela nos dissesse em alto e bom som: é possível renovar. Então, nós estamos recebendo uma lição valiosa da vida neste momento, de tantas incertezas, de renovação. Então, nós temos também que nos esforçar para renovar em nosso coração com sentimentos positivos de compaixão, de solidariedade, de caridade. Ofereçamos energias de amor às pessoas da nossa família, ao nosso grupo de amigos, aos governantes do nosso planeta. Nós temos que orar por eles, mandar vibrações positivas, e principalmente aos mais vulneráveis e esquecidos da sociedade, né? Então, nós temos que buscar fazer a nossa parte. Como fazer a nossa parte? No dia 22 de abril, né, eu estava acompanhando ali uma entrevista do governador de São Paulo, na Folha de São Paulo, e ele externou uma observação com ênfase que me chamou a atenção, por isso eu trouxe aqui para vocês. Dos meus 62 anos de idade, nunca tinha visto uma sensibilização da sociedade com manifestações de solidariedade durante uma pandemia. Empresas, instituições, pessoas investindo recursos, oferecendo serviços, formando redes de solidariedade, será um grande legado dessa crise. As pessoas serão mais solidárias. Então você vê que todos nós estamos tendo esse entendimento, né? A maior parte das pessoas está tendo esse entendimento de que nós vamos sair dessa crise com um aprendizado muito grande, né? Um aprendizado de solidariedade. É que estava faltando para o nosso mundo. Ver o quanto nós somos pequenos, né? O que adianta a nação ter tanto dinheiro, a nação ser poderosa com armas, com comércio, com investimentos, que na hora de uma crise, de uma pandemia, ela se prostra, né? Ela não consegue resistir. Então, é aí que mostra a nossa fragilidade, mais uma vez. Por isso que nós temos que fazer essa renovação, a renovação de nosso pensamento. Façamos parte dessa corrente solidária, cada um conforme as suas possibilidades. Nós podemos orar, ajudar as instituições, arrecadar recursos financeiros ou materiais, orientando, ouvindo, enfim, oferecendo o que nós temos de melhor dentro do nosso coração, que é o nosso amor, né? A questão econômica, a estruturação da crise, isso é por conta dos governantes, da sua equipe, né? Todo mundo ali, eles todos ali envoltos, preocupados com a situação do país. Mas no nosso dia a dia, né, que nós estamos aqui vivenciando, precisamos ter outra atitude, uma atitude de procurar fazer a nossa parte. A primeira parte disso tudo é uma mudança, né? A mudança acabou sendo uma mudança de paradigmas de toda a humanidade. E aí a gente procurar buscar dentro lá do nosso coração, né? Como a natureza nos mostra, que é possível renovar. Então, nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Esse é o nosso alento, né? É esse entendimento, né? Como uma pessoa que disse que realmente essa pandemia nos sirva de lição para poder nos tornar seres humanos melhores, né? A Isa Lopes, olha que lindo. Realmente, nós temos que nos tornar seres humanos melhores. Nós não podemos tirar, achando que a natureza é inesgotável, que todo o sentimento, todo esse serviço da natureza nunca vai acabar. Então, nós precisamos sim voltar a entender o que cada um de nós, qual o papel de cada um de nós aqui na Terra.
O que será do mundo após essa pandemia vai depender das ações de cada um de nós encarnados, né? Nós devemos nos inspirar e revisar todos os nossos princípios, entender nossas limitações e a estimular em nós a reforma íntima, que expurgue os traços de egoísmo, que é isso que a humanidade está precisando. Expurgar todo o egoísmo que as nações acham que têm, que são melhores que a outra, né? Nós temos tanta diversidade no nosso planeta de culturas, nós temos tanta diferença de, de diferença econômica no nosso planeta. Então nós precisamos ter mais equilíbrio nesse planeta. Tem muita gente passando fome, enquanto poucos gastam sem pensar, né? Quantas nações só pensam em guerras, em destruição, em poder e em ocupar um outro país. Não, gente, nós temos que começar a rever, porque Kardec dizia que o egoísmo é o principal dos males do ser humano. E realmente, olha o tamanho do vírus derrubando todos nós, né? Para que serve o egoísmo? Para que serve o poder? Nós temos que ter essa reflexão, porque ninguém é e não poderá ser autossuficiente. Pelo contrário, nós dependemos um dos outros para a evolução desse planeta, né? E não é um dos outros aqui só no nosso imediato, não é só no papel. Nós dependemos um dos outros em todos os lados desse planeta. Então, quantas iniciativas a gente tem visto, né? Principalmente ali dos nossos irmãos médicos, enfermeiros e demais profissionais da área da saúde que não têm medido esforços para lhe desempenhar o seu papel de socorro às pessoas acometidas dessa doença. Além dos cientistas e tantos outros no mundo inteiro procurando uma vacina, procurando uma resposta. E se unindo, nações se unindo para procurar essa resposta, né? Nós vamos ter ainda muita dificuldade, sim, de enfrentar, porque ainda a politicagem é muito grande, né? Você estar em evidência, né? É muito grande ainda. Mas esse aprendizado vai ter que estar ali, né? Presente no nosso dia a dia, porque nós estamos perdendo pessoas, mas quantas mil estão sendo curadas? Então, isso mostra que realmente, com solidariedade, com oração, com fé, nós vamos conseguir vencer esse momento tão difícil, né? E ao despertarmos a cada manhã, nós recebemos um presente de Deus. E esse presente é um novo dia, que o José Carlos de Luca nos trouxe. Então, esse presente de Deus é o amanhecer de um novo dia. Então, nós estamos tendo a oportunidade de, dia após dia, ir acordando e procurando e buscando essa serenidade, buscando esse entendimento e buscando a fé de que todos nós juntos podemos resolver. Então, confiemos. Confiemos no amor do Pai, confiemos em nossas possibilidades de melhor. E eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, né? Chama Oração Nossa, de Chico Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel. É uma oração muito bonita, que cabe muito bem para esse momento que nós estamos enfrentando. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar pela frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento,
a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios de Deus, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Não são só palavras no papel, elas têm que estar aqui, aqui no nosso pensamento e no nosso coração. Assim buscaremos esse equilíbrio, né? Assim buscaremos esse grande aprendizado para que o nosso planeta possa evoluir efetivamente e nós evoluirmos juntos com ele. Então, que assim seja. Eu espero que essas palavras tenham trazido um pouco mais de reflexão para cada um de nós. Né? Foi uma experiência nova, como eu disse lá no começo. Desculpe mais uma vez aí pelos percalços. Eu agradeço a vocês pela participação, várias pessoas escrevendo, foi muito bacana, gostei demais. E assim, continuo aqui pedindo para cada um de nós que tenhamos fé e que juntos possamos aí melhorar. Então, mais uma vez, eu agradeço essa participação de todos. Não se esqueçam de dar um joinha lá no link, né? Se inscrever no canal, que toda quinta-feira estão sendo convidados pessoas para fazerem preleções. Fico imensamente honrada de ter podido participar dessa experiência, né? De mais esse momento de aprendizado com vocês. Fiquei um pouco preocupada no começo, mas graças ao Senhor eu também confiei e Ele me trouxe bastante serenidade para falar com vocês. Que tenhamos uma noite bendita, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Né? Mais uma vez, obrigado. Um abraço fraterno para cada um de vocês. Até logo.